estão no apoio aí, eles vão recolher essas perguntas e vão fazê-las para mim no final da reunião. A nossa proposta aqui é de não usar mais do que 40 minutos. Eu me comprometi com vocês, então vou me esforçar ao máximo para que isso aconteça. Então, como não poderia deixar de ser, eu saúdo a todos com boa noite, muito obrigado pela presença, aos associados, aos convidados, aos colegas corretores de seguros. E, dessa vez, ao invés de chamar alguém para eu apresentar, eu vou ter que me apresentar, porque hoje quem vai falar com vocês sou eu mesmo. Eu vou falar sobre a Circular 605, a gestão de documentos, uma circular que vai ajudar muito a muita gente. Ela está trazendo novidades a respeito da forma de armazenamento, de tempo de armazenamento, principalmente, e eu sei que isso vai trazer muita economia. E para me apresentar, embora todos conheçam, eu trabalho com gestão de documentos há 32 anos. É o meu negócio também, embora seja corretor de seguros. E nesse tempo todo nós aprendemos alguma coisa sobre esse assunto. E foi conversando com o nosso presidente, Zaqueu Bueno, que veio então a ideia de aproveitar o assunto e trazer os conhecimentos que a gente tem a respeito do assunto, compartilhar o que pudermos. Então, eu vou passar a palavra ao nosso presidente, Zaqueu Bueno, para que ele dê uma saudação. Em seguida, eu retorno e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Zaqueu, com você a palavra. Ok, pessoal, meu boa noite. Vamos tirar o máximo proveito dessa exposição que o Anderson vai fazer, que, afinal de contas, todos nós estamos abarrotados de documentos, e é talvez a oportunidade aí da gente se livrar dessa papelada toda. O Anderson, eu sei que ele conhece muito bem o assunto e vai trazer boas novidades para todos nós. Anderson, a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vai ser muito agradável mesmo poder falar a respeito deste assunto, porque é o meu dia a dia, o meu cotidiano. E, como eu disse, há 32 anos a gente faz esse trabalho. A gestão de documentos, ela era o nosso core business lá atrás em formato de papel. Hoje, nós passamos a tecnologia, então hoje fazemos a nossa gestão praticamente no documentos virtuais. Eu vou compartilhar algumas telas aqui agora, vai ser interessante. Se alguém tiver com celular, talvez fique bacana se vocês puderem virar para assistir melhor. A Circular 605, ela traz muitas novidades, é muito importante a gente aproveitar, esmiuçar essas informações a respeito dela. É claro que ela entra em vigor a partir do dia 1º de julho. Ela faz um destaque da redução do prazo de guarda de 20 anos para 5 anos. Isso é interessantíssimo. Está aí mais um ponto de economia, de espaço, de tempo, de muito dinheiro para a gente. Ela contempla também um termo muito comum hoje, que é a digitalização de documentos. E fala, inclusive, do descarte imediato. A gente está destacando na circular aquilo que é mais importante para o corretor de seguros. Então, por isso, a gente está destacando esses pontos em questão. É claro que, se a gente tivesse que falar com uma companhia de seguros, com uma empresa de resseguro, o assunto talvez fosse um pouco diferente. E estabelece regras para esta nova gestão. Essas regras são muito importantes de serem observadas. E da onde que a dona Suzep, como a gente brinca entre nós, tirou essa ideia? Da onde que veio que eu vou publicar aqui uma circular a respeito da gestão de documentos e vou mudar todo o regramento, toda uma matéria que tinha até então, era de 99, que era a circular 74. Ela está inspirada, eu imagino, principalmente na medida provisória número 881, que é a medida provisória da liberdade econômica, porque ela
e muitas outras legislações que antecederam a Circular 605 tratava do assunto digitalizar os documentos e destruir os originais. Então, é baseado em legislação pertinente é que a SUSEP, então, publica e divulga esta possibilidade da gente com a Circular 605. Veja que trata-se de um assunto já falado de algum tempo, porque lá em 2018 o SINCOR já estava chamando a gente para conversar sobre a guarda de documentos. E aí, uma foto de uma corretora, não é a minha, não é a minha, mas ela sugere alguma coisa assim em termos de evolução natural dos escritórios de corretora de seguros e, na verdade, natural do ser humano. É a história do papel. Veja, o papel é uma invenção dos chineses e ele tem 105 anos antes de Cristo. Então, nós estamos muito acostumados ao papel. A gente fala de papel, a gente escreve no papel, a gente registra no papel. E essa cultura do papel faz a gente abarrotar-se de documentos. Mas a gente vai abarrotar-se de documentos e tem que organizá-los. E aí a gente vai organizá-los aonde? Em arquivo. Eu tirei essa foto do filme com Jim Carrey lá no Todo Poderoso, quando ele estava pensando como é que ele ia organizar as ideias, os pedidos, né? E aí a gente imagina-se com tantos arquivos, com toda essa organização assim abarrotado até de espaço. E tamanho é a importância de administrar isso daí, que eu sempre faço uma menção a respeito do Barack Obama, que na sua primeira candidatura estabeleceu como meta, olha a importância disso, gente, estabeleceu como meta ter todos os prontuários dos Estados Unidos digitalizados, em formato eletrônico. Olha só, por quê? Porque ele sabe que no lugar do arquivo ele pode colocar um leito, uma maca, mais um apartamento. E nós, quando a gente fala de gestão de documentos, quando a gente elimina documentos, quando a gente elimina papéis, a gente está falando de uma estação de trabalho com um vendedor. A gente está falando de uma sala menor com aluguel mais barato. A sociedade, ela já está caminhando para o digital há muitos anos. Nós já partimos do analógico para o digital há muitos anos. Olha, vocês vão ver os exemplos. Antigamente a gente pegava o resultado dos exames laboratoriais aonde? Lá no laboratório, né? Era presencial. Agora, como é que a gente faz isso? A gente pega o resultado pela internet. Esse é um sinal da sociedade digital, né? E de quase 20 anos, gente. Outro sinal, a gente pegava certidões nas repartições públicas, né? Hoje, onde é que a gente pega as certidões? Nos sites do governo. Simples assim. Os processos jurídicos eram despachados ali no fórum. A gente encosta ali no umbigo, no balcão, e a gente faz carga de documento, devolve documento, pega documento, tira a cópia do processo. Quantas vezes eu fiz isso, né? Minha formação é direito também. Então, hoje, como é que a gente despacha um processo jurídico? A gente vai nos diversos portais, ESAGE, PJE. Gente, a gente não vai mais no fórum. Se eu tiver que despachar alguma coisa para alguém, simplesmente eu pego os documentos do cliente, digitalizo, respeitando os formatos que a justiça assim estabelece, e eu despacho lá. E o mais popular de todos aqui talvez seja a emissão da nota fiscal. Outro dia era um talão com 2, 3 vias, com carbono ali e tal. Hoje, como é que é a nota fiscal? A nota fiscal é eletrônica, assim como é também o conhecimento de transporte. Conhecimento de transporte eletrônico. Isso dá uma noção para a gente de como é que nós estamos evoluindo em relação à era digital. Nós somos uma sociedade já digital. E a gente precisa até aprender a mudar um pouco esse nosso mindset, né? Quando a gente fala em papel, é muito interessante as pessoas falarem assim, guarda o papel, ele é muito importante, guarda esse papel aí. Na verdade, às vezes o papel não é o documento original. Às vezes o papel é justamente a cópia. E por ser a cópia,
A gente pensa que está fazendo a gestão do documento corretamente e às vezes não está. Imagine você, por exemplo, que a cultura do papel nos faz fazer de repente. Você recebe lá um link da nota fiscal no seu e-mail. Aí a cultura do papel, nós estamos acostumados a isso, faz com que a gente vá lá no link e imprime e faz uma cópia da nota fiscal. Depois disso, vem o boleto para a gente pagar aquela nota fiscal. A gente vai lá e imprime aquele boleto. Chega o dia de pagar, a gente vai no Internet Banking, e aí a gente faz o pagamento e aí criamos o quê? Mais uma cópia. E aí, imagine vocês, a gente pega a cópia da nota fiscal, mais a cópia do boleto, mais a cópia do comprovante de pagamento, aí a gente grampeia os três e coloca dentro de uma caixa de arquivo morto, porque assim a legislação obriga, e fica lá à disposição do fisco, ou, se você precisar de alguma demanda jurídica, de fazer prova, você vai buscar aquele documento. E aí, o que você vai fazer com aquele documento quando for necessário? Você vai pegar aquele documento, ele vai ser digitalizado e despachado juridicamente, gente. Então, não seria mais inteligente, do ponto de vista de administração de documentos, a gente já ter, desde o início, produzido ele na forma que deveria? Isso nos traz mais economia. Então, quando a pessoa está falando em papelzinho, ela está querendo dizer, guarde o comprovante original. Isso é que é importante. Guarde o comprovante original. Olha só que legal a respeito de cópia, né? Quando a gente fala, no caso de um e-mail. Lembra uma coisa que quando a gente recebe um e-mail em cópia, a gente recebe uma cópia do e-mail ou como é que funciona isso? Não, porque no mundo digital, a replicação de um original eletrônico gera outro original eletrônico. As pessoas têm o hábito até de pensar assim, pô, peraí, eu fui copiado naquele e-mail, então eu tenho uma cópia do e-mail. Não, você tem um e-mail original. Agora, o que a gente tem que aprender é salvar esse documento de forma correta, porque o e-mail também é um documento, inclusive documento de prova em muitos processos. E como é que a gente guarda um e-mail? A gente não pode simplesmente encaminhar esse e-mail, a gente tem que aprender a salvar esse e-mail corretamente. E quando a gente vai encaminhar, é muito importante lembrar o seguinte, se eu salvar esse e-mail e, em seguida, reenviá-lo, eu tirei a autoria do remetente. Entende? Porque eu agora passo a ser o remetente daquele e-mail. E os e-mails gratuitos, Gmail, Hotmail, eles já aprenderam a fazer isso. Esses grandes portais fazem como? Na hora de encaminhar um e-mail, ele pega o e-mail que você recebeu, coloca no anexo e aí segue o e-mail encaminhado. Essa é a forma correta de guardar um e-mail para que ele tenha rastreabilidade. Por quê? Porque no cabeçalho do e-mail é possível retirar essas informações aqui, ó. Quem foi que remeteu? Ó, o Sincor SP mandou esse e-mail. Para quem? Para a AR Itapetininga, para mim. Quando? Ali, ó, às 14 horas e 34 minutos. Então, todas essas informações têm que ficar guardadas junto com o documento. E, inclusive, olha ali, ó, que interessante. O IP que o remetente estava quando enviou a mensagem. É a forma que a gente tem de dizer exatamente por onde andou, quem era, onde ele foi. Isso é fazer gestão de documento. Então, a gestão de documento, ela nos sugere, como proposto lá com o nosso presidente na ocasião da nossa conversa, explicar o que guardar, como guardar, por quanto tempo e como descartar. Vamos entender, então, o que a gente tem que guardar. A Circular 605 está contemplando o quê? Todos os documentos de seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguro, todos os envolvidos nesse nosso mercado. Então, o que a gente vai guardar, gente? Toda a documentação contábil, trabalhista, as notas fiscais, e-mails que dizem respeito a alguma negociação, uma nota, uma pólice, uma proposta, um relatório. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e é da nossa corretora. É isso tudo que a gente tem que guardar. Ah, mas espera aí.
eu sei que a apólice de seguros, a fiel depositária é a companhia de seguros, ok? E a gente sabe disso. E a SUSEP, também prevendo isso, ela falou, tome cuidado com duplicidade. Você não precisa guardar se o outro já tem a responsabilidade da guarda. Mas o que a gente está falando aqui é que é um segurado nosso. É uma informação que a gente precisa imediatamente. Então, a gente não tem que pensar duas vezes, a gente tem que sim cuidar do documento, tem que guardar. E como guardar esse documento, gente? Como é que a gente guarda isso aí? Aí, se a gente estiver falando de papel, a gente já resolveu essa questão. É o armário, é o arquivo ali, é a caixinha de arquivo morto, mas, via de regra, hoje, nós que já estamos na era digital, guardamos esses documentos como? Em pendrive, num HD, DVD, no CD? Gente, o pendrive é um instrumento só para você levar um arquivo de um lugar para outro. CD, DVD, eles têm uma durabilidade até que razoável, mas note, hoje eu não tenho nem leitora de DVD no meu notebook. O que adianta o backup? Tem que tomar cuidado com o hardware que a gente tem para depois fazer isso. E o HD ali, HD externo, por exemplo. Gente, HD externo, ele tem prazo de validade, ele queima, ele falha. Onde? Como guardar? Como guardar? Guardar na nuvem. É assim, por isso que ela incluiu a palavra digitalização, e depois a gente vai explorar um pouco mais isso. Guardar na nuvem. E aí a gente brinca, e se a nuvem cair, e se começar a chover, os dados vêm junto? Não, gente. É ali que está o lugar seguro de replicação, de backup, de balanceamento. E a gente sabe que quando a gente fala em nuvem, a gente está falando de um lugar físico, um lugar que existe. Está aqui em Barueri, está lá no Rio, está nos Estados Unidos, está em todo lugar. Esses polos que concentram essa tecnologia todos, eles estão interligados. A gente tem o costume de chamar, para ver se a internet está funcionando ou não, digitar Google. Por quê? É a certeza que a gente tem de que a gente está com a internet conectada. A gente confia mais e o site do Google esteja no ar do que a nossa internet esteja ligada. Então, quando a gente fala em guardar documentos, não tenha dúvidas, é seguro sim guardar esse documento na nuvem. Por quanto tempo nós temos que guardar? A circular contempla um mínimo de 5 anos. E esse mínimo é uma palavra muito importante para a gente se atentar a ela. É um mínimo de 5 anos. A circular 605 contempla isso. Mas, vamos lembrar uma coisa aqui. A gente sabe que alguns recursos, como o momento em que um terceiro tenha que realizar uma briga contra um segurado de apólice de responsabilidade civil. Bom, a gente sabe que ele tem direito a fazer essa reclamação, a exigir essa indenização, no período de 3 a 10 anos. Então, neste caso, a gente tem que ter uma atenção muito especial neste prazo. Por quê? Eu não posso jogar o documento fora com 5 anos, lembrando que, por exemplo, numa apólice de responsabilidade civil, eu sei que o camarada pode reclamar isso mais tempo. E tem mais. A gente tem o CONAC, que é um órgão do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e ele também nos traz uma tabela de temporalidade. Essa tabela de temporalidade, ela serve para todos os documentos públicos. Então, ele serve para nós também. Então, quando a gente fala de 5 anos, sim, 5 anos para praticamente tudo. É tranquilo. Mas vamos nos ater a esse fato. A tabela de temporalidade, ela pode mudar em função de algum documento. E mais, se houver, por acaso, uma demanda jurídica, aqueles documentos suspende a prescrição. Então, a gente tem que tomar cuidado também na guarda de documentos, na gestão de documentos, com esse caso. Se eu tiver um processo, suspendeu o prazo de prescrição daquele documento. Consequentemente, eu não posso fazer o descarte dele como
a regra banal assim de 5 anos. Então, vamos ter que aprender a fazer isso com bastante cuidado. Bom, como descartar os documentos? Se a gente está falando de documento físico, gente, é assim, é triturar. É 5 milímetros, é 3 milímetros de largura ali, e tem a segurança de que aquele documento não seja possível de ser reconstituído. É mesmo assim. E no eletrônico, o que a gente fala? Vamos apagar, né? Deleta e acontece que não é só deletar, né? Você pensa que deletando apagou os dados? Não. Saiba que é possível recuperar um rádio até 14 vezes dele gravado. Então, na hora de jogar fora, não basta só apagar, só deletar. É como jogar o cartão de crédito fora no lixo, né? A gente tem que picotar ele, o extrato do banco, a gente tem que rasgar. Documentos eletrônicos, hardware, eles têm que ser desmagnetizados para que sejam realmente apagados. Isso daí é uma foto de um hardware, ele está passando por uma máquina que vai fazer isso. E os servidores web? Eles têm técnicas também para fazer a desmagnetização e a destruição dos nossos dados, das informações. Isso é muito, muito importante. Baseado neste conhecimento, baseado nessa experiência que a gente tem com documentos, estudando a legislação 605 e conversando com o nosso presidente a respeito do que eu vivo nos cartórios, das experiências que eu tenho com empresas comerciais, empresas de transportadoras, a gente administra muito aqui. Aliás, de cartório, uma curiosidade muito bacana aqui, né? Todo mundo fica imaginando isso. Imagine que o cartório, às vezes, é do ano de 1900, né? 1889, a gente trabalha com muitos. Vocês imaginem o seguinte, os cartórios, eles estão guardando todos esses documentos todo o tempo? É uma pergunta curiosa, né? Porque é muito papel. E eu posso responder para vocês, gente, não. Eles também já entraram na era digital. Desde os cartórios de imóveis, títulos, inclusive os de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Foi um dos que eu mais atuei. Imagine guardar todos aqueles documentos todo o tempo, gente. Seria impossível. Eles também já estão nessa era digital. Eles também já aprenderam sobre isso. Toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, nós conversando com o nosso presidente. Aí ele falou, tá, bacana, eu gostei dessa história toda aí, Anderson. Mas vem cá, o que você pode fazer pelos associados da UCS? Eu falei, presidente, além da gente compartilhar essa informação, a gente colocar à disposição, colocar a nossa experiência à disposição dos associados da União, a gente pode sim ajudar. Como? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar um software chamado File Director, do qual eu represento já há muitos anos, e é um software de ECM. Esse software de ECM com BPM, ou seja, aquele software que carrega um workflow, um módulo de workflow, onde você desenha processos e tudo mais. Ele é um software de gestão de documentos. Não se confunde com o software de gestão da corretora, como do Most, como a Admisseg, por exemplo. A gente não concorre um com o outro, a gente só se completa, a gente complementa um ao outro. Porque enquanto eles estão trazendo as comissões, buscando as apólices, fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou entrando com a ferramenta para ajudá-los a fazer de forma mais barata a gestão dos documentos nossos. Como? Pelo ECM. E esse File Director, ele atende a todos os requisitos da Circular 605. Onde é que está o File Director? Ele está na nuvem. Ele roda lá na Microsoft Azure. Super seguro, vocês conhecem. Trabalha com balanceamento e backup. Por quê? Isso daí é requisito lá do 605. Ela fala da cópia. A cópia do documento tem que ficar em 2 ambientes. Atende requisitos de segurança de padrão internacional. Essa ferramenta é vendida na Europa, na América do Norte, América do Sul. A gente está em 30... Essa empresa, que é do grupo Spielberg, ela está há 30 anos atuando no mercado com essa ferramenta, com essa solução, gente. Acesso rastreável e com trilha de auditoria.
E aqui mais o item interessante da 605. Posso guardar só nas pastinhas do Windows aí da minha máquina? Não. Poxa, como não? Quer dizer que a SUSEP, então, me obriga... Não, ela não te obriga a ter uma ferramenta, mas ela diz que você tem que atender certos requisitos de rastreabilidade, de consulta. Ela tem que saber quem entrou, quem acessou, quando acessou. E ela quer, em caso de terceirizado o serviço, ter a permissão de acesso para fiscalizar. E é claro, ela só fará isso com a autorização do corretor. Como é que é a nossa ferramenta? Nossa ferramenta é essa daí, ó. A Fernanda, o Nogueira, até o Zaqueu já teve a oportunidade de conhecer. Aí está a ferramenta, um pouco parecida com o Outlook, e eu coloquei à esquerda aqui uma estrutura documental com a contabilidade, RH, o administrativo. E aí eu digitei ali num campo de busca, já para mostrar para vocês o funcionamento dela, AWP. E mandei buscar um documento lá no meu administrativo. O que ele me traz? É o contrato que eu tenho com o meu escritório de contabilidade. O meu escritório de contabilidade se chama AWP e aqui está o contrato que eu tenho. O contrato que fala dos serviços que ele tem que prestar, o contrato que fala quanto eu pago por mês, como é que ele reajusta. Aqui eu coloquei outra tela que dá a dimensão do que a gente pode fazer e ajudar o nosso contador. Veja, eu fiz uma busca aí, por exemplo, de tudo que eu tenho de documentos do dia 1 ao dia 30 de um determinado mês, por exemplo. Então, me aparece aí Sabesp, me aparece o próprio AWP, a minha fatura de cartão de crédito, a conta de luz, a conta de água, a guia de previdência social, fundo de garantia, plano de saúde, todos os gastos, todos os documentos que ao longo do mês eu fui produzindo, eu fui salvando, guardando na ferramenta. No final do mês, eu tenho que entregar para o meu contador. E como é que a gente faz isso? Pega os documentos, imprime, manda lá o grampinho, põe num saquinho, despacha? Não. A gente vai pegar todos esses dados, selecionar, gera uma planilha em Excel e manda para o contador. Ele vai ficar feliz da vida, porque aqui você está dizendo para ele onde você gastou, qual banco você pagou, qual foi o valor, qual é a conta, já está praticamente classificado para ele. E se ele tiver uma dúvida, a gente dá acesso para ele. Nossa ferramenta tem integração com o pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint e tal. Então, eu estou colocando o print de uma tela, por exemplo, do Outlook para mostrar para vocês que quando a gente instala isso na ferramenta, aparece a opção lá em cima, ali com a seta vermelha. Então, eu estou ali administrando meu e-mail, eu clico ali, em seguida ela é remetida para a ferramenta. Ah, mas quando eu guardei o e-mail, ele tinha um anexo. Como é que faz para mandar esse anexo? O que acontece com esse anexo? O anexo ele vem junto, né? Então, eu clico ali em cima do anexo e aí me aparece o documento que estava naquele e-mail. Olha só que legal. O que está escrito aqui, ó? Prezado Anderson, segue o contrato assinado. Inclusive, é um contrato real agora. Recentemente, eu estava aguardando isso aí, de um cliente que apareceu agora, em plena pandemia. ESE Construtora. E o contrato assinado aqui. Eu já guardei esse documento. A ferramenta vem também com um processo que é um lembrete de pagamento. É um lembrete de vencimento, na verdade. É um processinho que eu desenhei para vocês já terem pronto, mas outros processos podem ser desenhados sem limite na ferramenta. E qual que é esse daqui? Imagina que hoje esteja vencendo o pagamento do aluguel, ou, sei lá, o pagamento de uma das contas que comumente você tem. Então, você vai receber um e-mail dizendo, olha, hoje tem pagamento para fazer, hein? Muito legal. E se você estiver na rua, de repente no seu celular, você tem lá o seu smartphone, você tem lá o banco cadastrado. Você recebeu o e-mail no seu smartphone, você abre e aí chama o aplicativo do banco e fala para o banco, oh, abre aqui esse documento em PDF aqui que eu recebi. O Itaú, Bradesco e tal, vai abrir, vai ler o código de barras e você já vai fazer o pagamento pelo celular. E o comprovante de pagamento? Pelo celular mesmo, você já devolve para a ferramenta. E aí, este comprovante de celular, desse comprovante de pagamento,
ele volta para a ferramenta e a gente arquiva ele direto no sistema. E se você tiver no seu computador, logado lá no site do banco e acabou de fazer um pagamento, como é o caso aqui, ó, acabei de fazer um pagamento, 2.289. Aí, o banco me oferece a opção de imprimir ou salvar. Se eu escolher a opção imprimir, o sistema vai chamar uma impressora virtual e vai mandar para dentro do sistema o comprovante de pagamento. E olha que bacana, ele já vai juntar aqui com a nota fiscal. É a nota fiscal e o comprovante de pagamento juntos. Então, o que a gente está fazendo como exemplo desta reunião que é rápida, com alguns documentos, vocês podem imaginar com todos os documentos da corretora. Aí, conversando mais uma vez com o nosso presidente, ele, pô, gostei, na verdade ele já conhece também, eu mostrei essa ferramenta para ele lá em Jundiaí. Ele falou, maravilha, gostei, ótimo, mas vem cá, quanto custa isso daí? Como é que funciona essa história? Eu falei, bom, presidente, vamos lá. Vamos fazer uma parceria entre a São Francisco e a UCS? Vamos. Todos os associados estão de um lado, a São Francisco está do outro. Quanto é que você vende essa solução aí, Anderson? Se eu fizer um pacote natural, um pacote comum, simples, ele custa R$ 387. Isso é tabela, gente, tranquilo. R$ 387, aí disse o nosso presidente aqui, ótimo, excelente, maravilha. Mas é o seguinte, Anderson, para você fazer a reunião, para você trazer essas informações para a gente, eu quero uma coisa melhor que isso. Eu falei, muito bem, senhor presidente. Apertando demais, mas tudo bem. Para os associados da UCS, e a gente já tinha até preparado com a Fernanda isso, para associados da UCS, esta solução que atende aos requisitos do 605 toda vai sair por R$ 250 por mês. E o que ela tem? Ela vai ter um usuário que você vai digitalizar em qualquer máquina, não precisa ser em uma, pode ser em várias, e 2 usuários para consulta, mais 10 gigabytes de storage. Gente, para quem conhece essa unidade de medida, sabe que isso é suficiente para você guardar documento por bem uns 5 anos, talvez até 10. Aqui na São Francisco, nós usamos a ferramenta há muitos anos e eu estou com 4 gigas ainda. R$ 250 foi a proposta que nós fizemos para que os associados da UCS fizessem a adesão e a gente, então, instalasse e entregasse a File Director para os associados. E o papel, gente? E o que eu vou fazer com todo aquele papel que está lá na minha corretora? A gente já resolveu agora a questão de todos os documentos digitais, mas e os papéis, Anderson? Como é que a gente faz? Eu estou com eles todos aqui nos arquivos, ocupando espaço demais e eu preciso dar um jeito nisso daí. Muito bem. O que nós vamos fazer? Digitalização. Não estava contemplado lá no 605? Digitalização. Essa é a nossa proposta. Como? Essa parceria vai incluir os serviços de digitalização. Então, a São Francisco vai digitalizar na corretora todos os documentos. Todos os documentos. E quanto é que vai custar isso daí? Este caso, a gente vai tratar um a um, porque depende da demanda da corretora, depende do volume, depende até da distância. Eu estou me dispondo a fazer esse trabalho de digitalização aqui em São Paulo, dá para atender o interior, e eu tenho um braço de serviço também no Rio de Janeiro. Se tiver gente do Rio de Janeiro aqui, eu tenho lá um braço de serviço para a gente fazer esse trabalho, tanto da entrega da ferramenta, como dos serviços de digitalização. É o que eu tenho para o momento. Eu acabei de usar 30 minutos do nosso tempo, como nós combinamos. Então, eu vou agora ficar à disposição para, nos próximos 10 minutos, ouvir as perguntas aí, poder esclarecer, responder o que for necessário. Amaral, já tem alguma coisa? Parabéns pela apresentação, Anderson. Foi show. E eu tenho aqui já algumas perguntinhas. A primeira vem do nosso querido amigo Luiz Morales. Ele pergunta:
quanto tempo leva para instalar essa ferramenta na corretora e se o treinamento para a utilização dela já está incluso ou quanto custaria isso? Muito bem. Como essa solução ela está na nuvem, é muito simples, Luiz. Eu vou até a sua corretora ou eu faço um acesso remoto ao computador da sua corretora e em 15 minutos você já começa a trabalhar. 15 a 20 minutos é o tempo que a gente demora para fazer a instalação e a configuração no computador. E o treinamento? O treinamento, sim. Todas as vezes que a gente instala, a gente dá treinamento, a gente explica como faz para usar todos aqueles recursos e, principalmente, a gente já coloca a tabela de temporalidade rodando por trás da ferramenta, para que cada tipo de documento, no momento do seu expurgo, ele seja anunciado. Opa, está na hora de jogar fora as contas, por exemplo, de 2014. Qual seja? Então, já tem uma tabela rodando. A gente vai ensinar o usuário a chamar esse recurso até para poder fazer o expurgo dos documentos eletrônicos, né? Porque da mesma forma que a gente faz expurgo dos documentos físicos, a gente também faz expurgo dos documentos eletrônicos, né? É isso, Perfeito. Luiz? Tudo bem? Bom, agora eu tenho uma pergunta do Celso e uma pergunta de uma outra pessoa. Eu vou encaixar as duas juntas, Anderson. O Celso pergunta: 5 anos, inclusive para apólices de vida, saúde e responsabilidade civil? E complementando com a pergunta do nosso outro amigo, posso botar fogo nas caixas de apólice que guardo durante 5 anos? No começo do nosso bate-papo, alguém falou que na chácara dele tinha não sei quantas caixas de documento. Meu Deus do céu. Veja bem, o meu pai dizia um negócio muito legal, que o seguro morreu de velho, né? A gente pode jogar? Sim. O nosso órgão regulamentador, ele disse, pode jogar os documentos fora, cumprido o prazo mínimo. Entretanto, nós que temos um pouco mais de cabelo branco ou ausência dele, e sabemos muito bem que nem todos os documentos podem ser jogados fora. Então, no caso, principalmente de responsabilidade civil, não vamos jogar fora em 5 anos, não. Nós vamos aguardar o tempo de prescrição, que a legislação maior manda. Então, esse caso fica separado, tá? Então, a gente vai fazer em 10 anos. Agora, quando eu digitalizar esses documentos, na hora que eu estiver fazendo esse trabalho na corretora, eu vou fazer as pilhas. Vocês têm que me dizer, tem processo nesse caso aqui? Processo judicial, reclamação? Não. Então, eu vou fazer as pilhas. Essa daqui você vai jogar fora, essa daqui a gente vai analisar para ver se pode jogar fora e aquela lá você não pode jogar fora. Porque, olha só, uma ficha de registro de empregados, por exemplo, que o Ministério do Trabalho ele regulamenta, aguarda ad eterno. Olha isso. A guarda da ficha de registro de empregados. Que loucura é essa? Mas o nosso órgão regulador, fiscalizatório, já não falou que a gente pode jogar fora? Sim, gente, mas nesses 30 anos a gente já aprendeu que, embora o Conselho Federal de Medicina, a OAB e todos os órgãos regulamentadores, eles falam a respeito, eles despacham, legislam a respeito, a gente tem que ter muito cuidado lá, porque depois vem lá de cima e a pancada pode ser alta. Por causa de 1 ou 2 caixas, não dá. Porque a ficha de registro de empregados é uma folhinha. E se você teve, ao longo de todo o tempo aí, 300 funcionários, você está falando de 300 folhas apenas. Mas todos os documentos daquele funcionário, ao longo de toda a vida dele, pode sim ser descartado no prazo prescricional. Perfeito. Bom, uma dúvida aqui que eu achei interessante do nosso associado Dante. Os documentos assinados pelo segurado também digitalizamos e destruímos? Sim. Também digitaliza, não se preocupe. Principalmente aqueles nossos documentos, aquelas propostas que a gente pede para o cara mandar via WhatsApp, que a gente pede para ele mandar, digitaliza e manda para a gente, tira uma foto. Por quê? Porque no momento em que houver uma demanda jurídica, não se preocupe,
é uma digitalização que vai para o processo. Então, vamos já aprender a salvar correto desde o começo. Ele assinou, está lá guardado, pode digitalizar sim. E pode digitalizar e pode fazer o descarte. Ótimo. É o que está na legislação. Desculpa, Anderson. Eu vou aproveitar que a gente comentou de WhatsApp. O nosso associado René pergunta: na questão do WhatsApp hoje, que é muito utilizado, serve também como documento e há uma forma legal de guardar? Eu imagino que seja a conversa, né, que a gente tem com os nossos clientes. Sim, nós já temos demanda jurídica baseada nessa ferramenta, nessa plataforma, mas nos históricos que a gente leu lá no tribunal, houve muita discussão a respeito da validade ou não. Por quê? Porque o WhatsApp ele não entrega para a justiça a rastreabilidade. Lembra que eu mostrei aquela questão lá do e-mail, por exemplo? Se eu registrar um e-mail e se eu aprender a salvar direitinho, eu consigo dar provas de onde ele veio, para onde ele foi, que horas, isso e aquilo. O WhatsApp, e é uma briga do governo com essa empresa já há muito tempo, ela não oferece a rastreabilidade. Então, não dá para você afirmar que a conversa seja e possa ser usada como recurso legal. Não pode. Só a câmera não tem, mas eu... Perfeito. Bom, perguntinha do nosso associado Arnaldo. Colher a assinatura de uma proposta de seguro alto com uma ferramenta do tipo DocuSign tem validade jurídica? E aí ele continua. Sim. Substitui a cópia da proposta assinada, escaneada e enviada via e-mail pelo cliente? Sim, 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 sim. Tranquilamente, sim. É a demanda jurídica que a gente vê a todo instante e com embasamento nisso tudo, que a medida provisória, os decretos legislativos e as circulares estão caminhando para que seja reconhecida esse documento lá junto à justiça, junto ao tribunal. Gente, vocês sabem, esse é o meu core business, eu estou aqui muito à vontade para falar e fico muito tranquilo. Agora, eu só queria dizer a vocês que o tempo agora está por conta de vocês. Aquela proposta eu cumpri. Tá? Fica tranquilo. Então, eu só quero que vocês fiquem muito à vontade, a gente pode passar muitas horas ainda. Mas é só para registrar aqui, importante, porque eu sei que eu coloquei isso no convite e pode ser que algumas pessoas então digam, eu tenho um tempo de reunião, depois eu vou para outro compromisso. Mas eu continuo à disposição, tá? Não quero ser... Posso só falar uma coisinha rapidinho? Pois não. Desculpa aí, Amaral, desculpa aí. Não, continua, Anderson, a responder as perguntas, Sim. que eu acho que tem muita pergunta importante. Quem tiver o compromisso pode ficar à vontade para sair, tranquilo, né? Tá? Sim, não estou me negando, não. Inclusive, Então... depois eu queria que vocês, os associados todos, é claro, nós temos a ficha lá para poder conversar a respeito da adesão deste programa de benefícios. E se a pessoa não teve, logo depois, aqui no final, eu vou deixar aquele print com o telefone, celular, site, para entrar em contato se não for associado. Mas eu estou à vontade, sim. Pode continuar. Eu vou exatamente, era a próxima pergunta do nosso associado Luiz. O corretor de seguros que ainda não é associado e se associar hoje, ele já tem esse benefício? Ele já consegue esse desconto, Anderson? Conversei isso com a Fernanda, né, Fernanda? Falei, quem é que a gente vai fazer, Fernanda, se ele quiser gozar do desconto, né, do benefício do desconto, porque, afinal de contas, ele não vai ter esse valor em nenhuma outra ferramenta compatível. E a resposta, também acordada com o presidente, era o seguinte: se ele se associar, imediatamente a gente sim concede o desconto para ele. E aí ele vai pagar só os 250 e não os 387. Perfeito. Vamos aqui, mais uma perguntinha. O Arnaldo perguntando, qual o prazo para se cumprir a circular 605? Ela entra em vigor a partir do dia 1º/7. E note que lá no texto, lá no finalzinho, se eu não me engano, ela comenta assim:
eu até ia fazer uma ressalva no documento. Você pode digitalizar e pode jogar fora os documentos digitalizados dali para trás. Isso é muito engraçado porque a gente lembra que no direito tem o princípio da anterioridade, né? Então, você, depois que publica uma lei, ela vale dali para frente. Então, a grande preocupação é essa. Entretanto, como estava expresso lá, a gente tem esta segurança jurídica. Mas, jogar o físico. Agora, o eletrônico tem que ficar guardado, hein? Tá? Perfeito. Mais uma perguntinha aqui do nosso associado Marcelo. Existe alguma empresa que destrua esses documentos após a digitalização? E se existe Marcelo qual? Guiral? É o Guiral. Se existe algum custo para isso? Ô, Marcelo, nós temos parceiros aqui de muitos anos que trabalham conosco e eles não cobram para fazer a destruição. Inclusive, eu tenho uma experiência muito interessante, muito agradável. Eu tenho um cliente que é o 21º cartório, que está lá na Líbero Badaró. E ele pediu para a gente fazer esse trabalho lá, e a gente está lá há 3 anos já trabalhando. E nós tiramos de lá 2 toneladas de documento. E tem mais uma para sair agora. 2 toneladas lá do cartório. Gente, é um prédio, 6 andares. Sabe qual que era o grande problema do oficial lá? Era estrutura física, gente. Olha o risco que eles estavam correndo. Então, a verdade é a seguinte, a gente tem uma empresa, sim, parceira, e ela não cobra para destruir. Aquela foto que eu deixei aí na apresentação é daqui, do espaço. Inclusive, quando a gente leva para destruir, e o cliente às vezes pede, a gente filma o documento sendo destruído para o cliente, para ele ficar mais tranquilo. E esta empresa também tem um documento que é a certidão de destruição do documento, tá? Então, está no meu... está no escopo do meu trabalho, fazer a digitalização e trazer para jogar fora. Perfeito. Anderson, uma perguntinha mais técnica do nosso associado Alexandre Castro. Este sistema faz migração com o sistema Conta Azul? Migração, acho que ele quis dizer integração, né? Eu creio que sim. Veja, todo sistema tem um recurso que a gente chama de API. Essas APIs, elas são conectores entre os sistemas. Nós não temos com a Conta Azul. Nós não temos. Nós temos com a SAP, com a TOTS, a gente tem com muitos que já surgiram no mercado aí. Mas com a Conta Azul, nós não temos ainda esta integração. Perfeito. Bom, nosso querido associado Sérgio Damoni perguntando, então é possível cadastrar uma impressora virtual para cadastramento diretamente na ferramenta, podendo utilizar o scanner da corretora? E complementando a pergunta, a ferramenta compacta os documentos antes de arquivar? Nossa, muito boa essa daí, muito boa. Às vezes a gente esquece as coisas, né? Sim, gente, ela compacta. Até 70% é o padrão. Por isso que quando a gente usa a impressora virtual, a gente economiza muito espaço. Por isso que a gente não atinge lá 3 gigas tão cedo. Porque quando a gente vai fazer a gestão do documento, a ferramenta tem a inteligência de trabalhar para que ela fique desse tamanhozinho. Sabe aquela foto, aquele documento PDF de 1,5 MB? A gente trabalha com kbytes. Eu tenho um cliente, e eu acho que eu posso dizer o nome dele, porque nunca me impediram disso, é a Gimba, Materiais de Escritório e Informática. Eles têm 10 milhões de páginas comigo. 10 milhões. Eu tenho até atestado de capacidade técnica, quando eu preciso, eles entregam para mim. 10 milhões de páginas deu 300 gigas. Então, é uma referência. Perfeito. Anderson, várias pessoas aqui estão perguntando se esses slides da apresentação vão ser disponibilizados, vão ser enviados para os participantes, se eles vão ter acesso a esse material pós palestra.
Sim, sim, eu acho que eu posso alinhar isso com a Fernanda. Você pode desligar o da Fernanda para a gente, o microfone dela? Eu acho que a gente pode alinhar com ela. As pessoas se remetem, vão até ela e aí ela entrega. Ou a gente vai colocar isso no YouTube, né, Amaral, se possível? Sim, se houver a autorização do nosso presidente, a gente coloca na conta do YouTube e assim o pessoal pode assistir quando quiser. Mas, independente disso, o Bom, material lá em mais uma... PowerPoint, sim, eu vou deixar à disposição com a Fernanda. Senhor presidente, faz um sinal de positivo ou de negativo, pode ser assim? Obrigado. Então, ele fez um sinal de positivo. Fernanda, você fica com o PowerPoint. Qualquer um dos associados que tenham assistido pode pedir para você. Envio. Perfeito. Bom, perguntinha da nossa querida associada Mara Suto. Esta ferramenta recebidos via WhatsApp passa do formato de foto para PDF? E ainda, pergunto porque muitos clientes enviam fotos das propostas assinadas por este aplicativo. Sim, nós convertemos o documento inserido na ferramenta no formato que você quiser na saída. É muito curioso porque se eu usar a impressora virtual, por exemplo, na hora de mandar o documento para dentro da ferramenta, você vai ver que ela entra como JPEG, TIFF, é um documento de imagem. Mas, na hora de você dar um salvar como, você pode escolher salvar como PDF, você pode escolher salvar como Word, você pode salvar até no Excel. A ferramenta ela já tem nesse ambiente dela uma possibilidade de fazer essa conversão, até porque a gente já sabe quais são os mais comuns, então ela converte. O mais comum realmente é o PDF. Então é sim para a Mara também. Mara, um beijo, querida. Vou juntar aqui a pergunta do Celso Andretta com o do Fábio Pive. Ele está perguntando, mas e as apólices de auto IRC? Qual o prazo de descarte para elas? 5 anos após o término, tá, da vigência delas. 5 anos da vigência, do término. Ótimo. Bom, de IRC, veja bem, a de automóvel está ali, contemplada ali, nessa condição, né? Porque a circular falou nisso. Agora, a de IRC, embora tenha contemplado, vamos pela Justiça Federal, tá? Pelo Tribunal de Justiça. Vamos guardar por 10 anos. Perfeito. Bom, uma pergunta também bem técnica do nosso associado Rafael. Rafael Dari me segue. Isto atende a LGPD com armazenamento criptografado? Sim, senhor. Isso é uma condição que já está lá no servidor, no momento da migração, quando a gente faz a tal do upload. Por isso, lá na Azure, tanto a ferramenta como o repositório, tá? Porque o LGPD, a Lei de Proteção Geral de Dados, a que ele se refere, é uma preocupação tremenda em relação a roubo de informações, a sequestro de informações. Então, como estava escrito lá, são padrões internacionais de segurança, né? A ferramenta. Eu entendo bem, Rafa, que você está falando da ferramenta e não de onde a ferramenta está. Mas, sim, esse é um critério que já nasceu na ferramenta, nas atualizações anteriores até. Ótimo. Bom, nosso associado Edson pergunta, qual o nome do software? File Director. É o arquivo do diretor. File Director. Há um tempo ele chegou a ser comercializado aqui no Brasil com o nome de Doc System. A gente ainda fala, tem até os meus colaboradores aqui têm até o hábito ainda de falar o Doc System, no Doc System, mas o nome oficial que a Alemanha pediu para que fosse usado mundialmente para fortalecer a marca, né, uma questão talvez até de marketing, é File Director. Perfeito. Tem uma mensagem do nosso associado Octávio Millier. Opa! Ele diz o seguinte, Anderson, onde assino o contrato do seu software? Responde para ele, Anderson. Otávio Melier, amanhã de manhã está no seu e-mail.
Pode ser? Adriana, você está me ouvindo? Otávio Melier já está na nossa lista. É só enviar lá o contrato e marcar a instalação. Obrigado, Otávio. Bom, uma perguntinha do Vanildo. Após digitalizar um documento no sistema da São Francisco, posso descartar o documento original físico? Qual o documento que ele está falando? Se for a ficha de registro de empregados, eu vou dizer não, não pode descartar. Mas, se forem os documentos contemplados no rol do 605, sim, pode descartar imediatamente. E o tempo de armazenamento desta imagem, desse documento, na nuvem? Tem que respeitar o prazo de 5 anos. Tem que respeitar o prazo de 10 anos. Mas, se for, tem documentos que contemplam guarda ad eterno e a ficha de registro de empregados. Se ela naturalmente ainda é em papel, ela tem que ficar em papel para sempre. Interessante. Bom, é meio um repeteco, mas vamos lá. Paulo Bozizio perguntando: isso significa que corretores estão dispensados de guardar documentos que a seguradora possui? Sim. É uma preocupação, está no texto da circular, que a duplicidade ou a duplicata de documentos fosse um assunto a ser tratado. Se a companhia de seguros, e ela, por exemplo, que ela é fiel depositária das apólices de seguros, se ela já está guardando, você realmente não precisaria. O que acontece foi o que eu disse durante a apresentação. O segurado é nosso, o cliente é nosso. A atenção para com ele é de nós, diretamente para ele. Então, às vezes, não ter uma informação imediata pode comprometer o nosso negócio. É importante ter, sim. O descarte você pode fazer mais para frente, mas pode, sim, digitalizar e jogar fora. Agora não é uma pergunta, e sim um elogio. Marcos Cunha, da Terra Nova. Obrigado pela live, muito proveitosa. Puxa, muito obrigada. A gente apanha, mas também ganha os elogios, né? Tá vendo? Muito obrigada, muito obrigado. Outra perguntinha do nosso associado Orlando, meu querido Orlando. É obrigatório arquivar os vários orçamentos que enviamos para o cliente para fecharmos o seguro? Não é necessário. Não, né? O orçamento ele não está contemplado no rol de documentos lá, tá? Não é necessário. Mas olha, eu guardo os cálculos que eu faço, mesmo quando o cliente ele fecha o negócio com a seguradora A, B ou C. Por quê? Porque na renovação ou ao conversar com o cliente, eu sempre faço uma análise holística, né? Como é que foi o quadro, como é que foi o retrato naquela ocasião. Mas obrigatório, não. Perfeito. Perguntinha da nossa associada. Pode falar. Perguntinha da nossa associada Isaura. Então, a guarda e digitalização começa a valer a partir de julho de 2020. Isso. A partir de 1º de julho de 2020. Perfeito. Mas nada impede da gente começar a fazer a digitalização depois de amanhã, viu? Sim. Que nem imposto de renda que a pessoa deixa para a última hora, não pode fazer isso. Não precisa. O que a gente está falando é que para ela jogar fora, ela tem que fazer a partir de 1/7. Mais aqui um comentário do Marcelo Biral. Muito bom, Anderson. Dependendo da quantidade de documentos, fica difícil dar um fim. E se há uma empresa que faz isso, facilita muito este processo na questão de descartar os documentos já escaneados. Sem dúvida, Marcelo. Eu sei como é que é isso. Quando eu falei a vivência que nós tivemos no cartório, vocês têm ideia do que são 2 toneladas? O caminhão fez 3 viagens, um caminhão, com hora marcada para a gente entrar no centro da cidade e tal. Gente, são 2 toneladas de papéis. E em formato de pasta, caixa, livro, quer dizer, não foi tão organizado assim, né?
Então, é muito bom realmente que a gente tenha essa empresa. E a empresa que está recepcionando, está fazendo isso graciosamente, obviamente está vendendo este retalho, este papel, então estamos até contribuindo para aí o sistema, né, para o nosso apelo ecológico, vai. Pode continuar. Mais um elogio aqui, Anderson. Adriana, arrasou, como sempre. Obrigado. Como eu falo, a gente apanha, mas também recebe os elogios. Que bom, Paulo né? Bozizio, desculpe, o querido Paulo, ele diz o seguinte: na circular consta, no parágrafo 2º, que os intermediários estipulantes ficam dispensados da guarda de documentos que, por determinação legal ou regulamentação específica, sejam mantidos por sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, resseguradores locais ou escritórios de representação no país de resseguradores admitidos. Isso, perfeito. É a leitura do parágrafo 2º mesmo. É aquela preocupação da SUSEP de não provocar duplicidade. Se a responsabilidade do arquivamento do documento é da companhia de seguros, então você não precisa fazê-lo. E aí está elencado ali todos os que precisam e os que não precisam, todos os que devem e os que não devem. Ótimo. É realmente isso daí, a leitura correta. Bom, a nossa querida associada Kátia Guiral. Parabéns, meu amigo. Kátia. Parabéns, Parabéns, meu amigo. Facilitando sempre a vida do corretor de seguros. Um beijo, Catita. Deixa eu ver mais alguém aqui. Também mais um elogio agora da nossa associada Lourdes Morales. Parabéns, Anderson, e a toda a diretoria da UCS, sempre buscando soluções para o dia a dia do corretor de seguros. Dona Lourdes, você não tem ideia do peso desse comentário. Muito obrigada. Um beijo, Dona Lourdes. Tem mais um aqui. Luiz, eu grito que eu te amo, mas na verdade eu amo mais a Lourdes do que a você, tá? Alexandre Castro diz o seguinte: utilizo a assinatura de todos os contratos da corretora pelo DocuSign. Não temos arquivos manuais há 2 anos. Os clientes aceitaram muito bem. Muito bem. Os documentos digitalizamos e salvamos em nuvem pelo Azure da Microsoft. Opa, excelente. O Alexandre já tem essa preocupação, né? Não, ele fez tudo certinho e tal, ele só precisa atender aos outros requisitos que a 605 trouxe. Ele já fez tudo direitinho, a assinatura, o armazenamento da imagem, a nuvem Azure Microsoft, perfeito, perfeito. Tem um detalhe lá na 605 muito importante, que é a questão da rastreabilidade. Ela fala muito claramente a esse respeito. Você tem que ter uma trilha de auditoria. Eu vou tentar achar rapidamente aqui. Mas você tem que ter trilhas de auditoria e você tem que ter controle de acesso. Salvar apenas o documento numa pasta, numa nuvem, está certo, está correto, mas ainda assim não atende o 605, tá? Tá. Bom, pergunta do nosso amigo Caiafa. A guarda da apólice, embora não seja obrigatória para o corretor de seguros, é fundamental. Isso. Se a corretora é descadastrada pela seguradora, a corretora fica sem acesso às informações. Fica sem informação da CI para usá-la na renovação em outra seguradora. Ele foi claro, é o que eu disse. Nós não precisamos, juridicamente falando, mas, gente, a corretora é nossa. Quem administra o nosso negócio somos nós. Então, sim, guarde as apólices, sim. Não tem peso nenhum. Quando a gente digitaliza, ou se ela vier em PDF, a gente está falando de 26, sei lá, 30 KB, né? Então,
sim, guarde, você tem razão. Tem razão. Corretíssimo. Ótimo. Uma Gente, pergunta... como é que nós estamos aí? Tá tudo bem? Vamos seguir. Para mim está tudo bem. Tem mais uma meia dúzia de perguntas aqui. Fique à vontade. Do nosso querido associado Paulo de Tarso Menberg. Na implantação, é orientado o prazo de guarda de cada documento? Na verdade, quando nós entregarmos a solução, a gente já vai deixar na estrutura documental os prazos prescricionais de cada tipo de documento. Então, é só uma questão de, se o documento tem a prescrição de 5 anos, ele já vai estar escrito lá. O funcionário que estiver operando lá na corretora não precisa ter esse conhecimento. O sistema vai dar um alerta para ele, baseado no tipo de documento que nós aprendemos agora com 605, tá? Perfeito. Então, a ferramenta ela lembra você de quando tem que jogar fora, ela lembra você quando você tem que pagar uma conta, ela lembra você até do vencimento de alguma apólice, por exemplo, se de repente você não tiver um sistema de ERP, um sistema de gestão de negócio, você pode aproveitar da ferramenta para ser lembrado do vencimento da apólice e tal. É uma utilidade, né? Perfeito. Bom, pergunta do nosso associado René. Haverá um suporte técnico quanto à relação de documentos a serem guardados ou incinerados? É mais ou menos a pergunta anterior. E todas as vezes que nós fomos à corretora, nós vamos com essa legislação assim no bolso. Então, a gente faz esse trabalho de digitalização com esta orientação, acompanhando o corretor. Mais um comentário aqui da nossa querida associada Lourdes Morales. Além de guardar as apólices, tem também como guardar os nossos documentos pessoais? Tem como guardar. Inclusive, você pode fazer um módulo pessoal sem custo adicional nenhum, né, para guardar os documentos seus. Sabe que eu me lembro de uma reunião que a gente estava fazendo aqui na UCS e alguém falou assim: poxa vida, eu precisava de um documento e, infelizmente, esse documento estava na minha corretora. Só que eu estou impedida, por causa da quarentena, de ir até o prédio. Olha, eu fiquei imaginando naquela hora, falei, poxa vida, se tivesse essa ferramenta, sim, a qualquer momento você poderia ter os seus documentos pessoais. Eu mesmo faço toda a gestão da minha casa, das despesas da minha casa, eu coloco tudo na ferramenta lá. Eu guardo tudo lá comigo. Eu tenho até a minha certidão de casamento lá, que eu costumo brincar com a minha esposa. Fala, você quer que eu te mostre? Está aqui no celular, né? Dá para colocar, sim, os documentos de ordem pessoal, sim. E também tem mais um lembrete agradável de um associado nosso que falou assim, poxa, eu gostei dessa história da quarentena, porque me levou a trabalhar de casa, esse negócio de home office, eu gostei dessa história. Agora eu quero a minha corretora virtual. E ele falou. Eu falei, nossa, bacana. Agora, como é que você faz com os funcionários todos espalhados, cada um na sua casa? Como é que você faz essa gestão? A ferramenta te ajuda nisso, porque você pode dar acesso a eles da casa deles. Se precisar de uma informação, ele não precisa mais ir na mesa do lado, buscar o chefe ou ir no arquivo. Ele simplesmente, acessando a internet, tem a informação na mão. Perfeito. Uma dúvida da nossa associada Isaura. Apólices anteriores a julho, não vou precisar digitalizar? Não, é o contrário. Ela vai ter que digitalizar todo o legado dela de antes, né? A nova, a gente vai ensinar ela a nem gerar o papel. Então, entenda, a partir de agora, com a ferramenta, a gente não gera mais papel. A gente vai ensinar vocês a economizar. Vocês vão economizar com toner, vocês vão economizar com papel. Quem tem aqueles contratinhos de outsourcing, de impressão, vai ficar feliz da vida. Porque o que você faz? Agora os documentos, eles não são impressos. Eles são arquivados eletronicamente. E os documentos em papel? E o legado? Aí este sim, nós vamos digitalizá-los todos. E depois jogar fora. E a gente digitaliza e já coloca na ferramenta, claro, né? Perfeito.
Bom, perguntinha do nosso amigo associado Paulo Carapiá, Zona Norte. Eu já tenho a documentação da corretora toda digitalizada e salva na nuvem. Ainda tenho que me preocupar com outra situação? Então, com relação à legislação e à circular, sim, falta a trilha de auditoria, a rastreabilidade e o controle de acesso. A não ser que, nesta nuvem, você disponha desse tipo de recurso, então está satisfeito a circular 605. Do contrário, está faltando exatamente esses itens de segurança aí. A trilha de auditoria é essencial. Por isso que ela coloca lá na lei, porque ela sabe que depois ela tem como rastrear. Ótimo. Recadinho do nosso amigo e querido associado Paulo do Tarso Menberg. Parabéns, UCS. Parabéns, Anderson. Vamos falar oportunamente. Veio aqui de um celular que não está identificado, mas também é um elogio. Parabéns ao UCS, que juntamente com o Anderson traz mais este grande benefício aos corretores de seguros. Opa, muito obrigado. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Amaral, eu acho que mesmo com mais perguntas, e em respeito àquela nossa proposta inicial, Perfeito. É melhor a gente já parar, porque os 40 minutos a gente conseguiu. Já deixamos mais 20, agora eu acho que temos que encerrar. Não tem problema, gente. Todas as perguntas, e essa eu faço questão, sou eu quem estou dizendo aqui a vocês. Todas as perguntas, é só deixar ali, a gente vai sim responder, pode encaminhar para o CS, eu respondo todas, sem exceção, não tem problema. Bom, só para complementar, Anderson, as perguntas estão todas, o chat foi todo copiado, então eu tenho todas as perguntas aqui para depois você, se quiser, fique à vontade para responder diretamente, né? E o que a gente tem mais aqui agora realmente são elogios. Então, assim, se você quiser encerrar, ou se você quiser ouvir mais uns elogios, eu não sei. Aí, não, você guarda eles aí para mim, por favor. Eu queria agradecer, né, na verdade, uma oportunidade. Quando a circular foi publicada, foi no mesmo instante, no final de semana ainda, que a gente viu de sexta para segunda, eu imediatamente vi a oportunidade de ajudar a quem não tinha o recurso em mãos. Porque até que alguém desenvolva, até que corra atrás de uma solução, eu falei, nossa, eu tenho a solução pronta, imediata, está à disposição de todo mundo. Então, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de poder ajudar os corretores associados. Vocês sabem a paixão que a gente tem pela Associação União dos Corretores de Seguros. Então, poder contribuir dessa maneira com os associados é realmente uma satisfação muito grande. E podem registrar, de todo o coração, esta proposta que eu fiz exclusiva para os associados é realmente única. Não há condições de se trabalhar com esses valores aqui no mercado. Então, é realmente para ajudar o corretor de seguros, associado ao CS, é claro, né? Então, eu acho que, senhor presidente, posso concluir aqui com um muito obrigado. Ele já fez ali um joia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela atenção. E aí, se quiser agora, Amaral, solta o microfone e vai desligando, e daqui a pouco a gente dá aquele tchau, ok? Muito obrigado a todos vocês. A gente continua se falando. Tchau. Parabéns, Anderson. Parabéns, viu? Parabéns, Anderson. Show. Obrigado. Show de bola, Anderson. Ótimo. Parabéns, Anderson. Ô, Ricardo, eu só não sei quem que bate em vocês, viu? Sigo isso. Tudo bom, Anderson? Parabéns. Muito obrigado, gente. Essa é o CS com o Anderson, trazendo esses benefícios maravilhosos para o corretor de seguros. Maravilhoso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu tenho... Boa noite a todos. Eu tenho um mouse aqui para finalizar a reunião. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência. A gente vai no 3, 2, 1 e até logo. Tchau, gente.